Sabe aquela situação? O dia acabou, o corpo tá pedindo cama, mas assim que a cabeça encosta no travesseiro, a mente parece que liga o turbo. Começa um desfile de pensamentos, preocupações, ideias, e o sono que é bom, nada. Vamos entender um pouco melhor por que isso acontece com tanta gente. É um paradoxo, né? De um lado, o corpo está exausto, sinalizando que precisa recarregar as baterias. E do outro, a mente. A mente parece que está mais ligada do que nunca, a 1000 por hora, bem na hora que deveria pegar mais leve. E aí que está a grande questão. Chega a noite, tudo fica mais quieto, as luzes se apagam, e em vez de vir aquela paz, o que acontece é que o volume interno aumenta. É como se o silêncio lá fora desse espaço para todo o barulho de dentro aparecer. Vamos ver por que isso acontece. Para começar a entender, a gente precisa olhar para como a mente funciona durante o dia. Ela é tipo um superprocessador, sabe? Lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo. O barulho da rua, as mensagens chegando, as conversas, as decisões que a gente tem que tomar. A nossa atenção está quase o tempo todo voltada para fora. A chave vira justamente quando esse bombardeio de informações para. Quando a gente vai se preparando para dormir, o que a gente faz? Cria um ambiente com o mínimo de distração possível. O mundo se cala. E a mente, que estava super ocupada respondendo a tudo isso, de repente fica sem ter para onde olhar lá fora. E para onde vai toda essa energia mental? Ela se volta para dentro. O cérebro não tem um botão de desliga, ele só redireciona o foco. Sem os estímulos de fora, ele começa a vasculhar o material interno. O que aconteceu no dia, as emoções que a gente sentiu, as pendências que ficaram. É a hora da organização interna. E é essa atividade toda que se transforma no que a gente pode chamar de ruído interno. E não é um barulho qualquer, não. Ele é feito de padrões de pensamento bem específicos, como a ansiedade pelo que está por vir e a tal da ruminação sobre o que já passou. Essa frase descreve perfeitamente a sensação, né? Parece que a gente perdeu o controle remoto dessa TV. A programação da madrugada tem de tudo. Reprise de dramas antigos, trailer de filme de suspense sobre o futuro e comerciais insistentes sobre as tarefas do dia seguinte. Tudo ao mesmo tempo. E esse fluxo de pensamentos raramente vem em ordem. É uma mistura de "e se acontecer isso?", com um replay infinito de conversas e situações que já foram. Vira uma verdadeira tempestade mental que torna quase impossível encontrar um pingo de tranquilidade. Uma peça-chave nesse barulho todo é a ruminação. É como se a mente ficasse presa num disco arranhado. Ela fica repassando a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, como se estivesse procurando uma saída, mas na verdade só o que consegue é gerar mais estresse e cansaço sem resolver absolutamente nada. E aqui a gente chega num ponto super importante de entender. Cansar o corpo não é a mesma coisa que descansar a mente. É totalmente possível e bem comum, aliás, o corpo tá pedindo arrego exausto enquanto a mente continua numa agitação frenética, como se tivesse acabado de tomar um café forte. Isso reflete muito a vida moderna. Para muita gente, o esforço do dia não é físico, é mental. A gente passa o dia gerenciando projetos, resolvendo problemas, lidando com pressão. O corpo pode ter ficado sentado numa cadeira, mas a mente correu uma maratona. Esse esgotamento tem nome, é a fadiga mental. O cérebro gasta uma energia danada para funcionar. Cada decisão, cada preocupação, cada tarefa mental vai consumindo nossa bateria. No final do dia, a bateria mental está lá no vermelho, mesmo que a do corpo ainda apareça cheia. E a imagem do vulcão é perfeita para a noite. Por fora, a pessoa está ali, deitada, imóvel, parecendo em paz. Mas por dentro está acontecendo uma erupção, uma agitação que ninguém vê, mas que é sentida com muita intensidade e que impede o relaxamento de verdade. E o pior é que essa mente acelerada acaba criando um ciclo vicioso. A agitação não deixa o sono vir. Aí, a frustração de não conseguir dormir alimenta ainda mais a agitação. E tentar forçar a barra, na maioria das vezes, só piora tudo. Para a gente conseguir dormir, o cérebro precisa basicamente mudar de marcha. Ele tem que sair do modo alerta e resolvendo problemas e entrar no modo descanso e recuperação. Só que uma mente cheia de pensamentos ansiosos e ruminativos simplesmente não consegue fazer essa transição. Ela fica ligada, em estado de vigília. E aqui a gente cai numa armadilha da nossa própria mente. Quando se dá o comando "não pense nisso", a primeira coisa que o cérebro faz para entender a ordem é pensar exatamente naquilo. Ou seja, o esforço para apagar um pensamento acaba jogando um holofote em cima dele. A frustração e a ansiedade só aumentam. É a mais pura verdade. É um esforço inútil. Lutar contra a própria mente é uma batalha perdida e muito, muito desgastante. Tentar forçar o sono quando a mente está nesse turbilhão é um trabalho que não leva a lugar nenhum.
Só gera mais cansaço e aquela sensação de estar preso num looping. Bom, se lutar não funciona, o que fazer? A alternativa é mudar completamente a abordagem. Em vez de brigar com a mente, a gente pode buscar entendê-la, e isso, por si só, já é uma forma de cuidado. E essa compreensão pode mudar tudo. Em vez de enxergar os pensamentos como inimigos que precisam ser eliminados, a gente pode começar a vê-los como sinais. Sinais de preocupações que não foram resolvidas, de estresse que se acumulou durante o dia. Só essa mudança de perspectiva já alivia a tensão. Então, às vezes, só o fato de reconhecer e dizer para si mesmo: "Ah, olha aí a minha mente acelerada de novo", isso já é muito mais poderoso do que lutar contra ela. Aceitar que o fenômeno está acontecendo, sem se julgar por isso, ajuda a quebrar o ciclo de frustração. Acolher, em vez de resistir, cria um espaço para que a calma, aos poucos, possa chegar. No fim das contas, a chave para um bom descanso talvez não esteja em truques para desligar a mente, mas sim em aprender a ter uma relação mais compreensível e gentil com ela. Ao entender como ela funciona e acolher sua agitação sem entrar em pânico, a gente cria as condições para que ela, no seu próprio tempo, possa finalmente encontrar a paz e desacelerar.